Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao episódio 7 do podcast Errar é Humano. O tema de hoje é o segredo para seres confiante. E eu trago este tema porque, efetivamente, foi uma transformação que eu senti no meu percurso no desenvolvimento pessoal e também enquanto coach. E, curiosamente, ou não, é também um desafio que a maioria das pessoas que eu acompanho sente. Seja porque não se sente confiante para estar na própria pele, portanto, para ser quem é com outras pessoas, sejam familiares, sejam amigos, seja no trabalho. A pessoa não se sente confiante para dizer aquilo que quer dizer porque tem medo da reação das pessoas que estão à volta. A pessoa não se sente confiante para dizer que não, quando quer efetivamente dizer que não, e sente-se forçado ou sente-se na obrigação de dizer que sim. Então, no fundo, esta baixa autoconfiança é um desafio que é, sim, muito frequente nas pessoas que me acompanham nas sessões individuais, nas mentorias individuais que eu facilito. Então, vamos começar pelo início, né? O que é a autoconfiança. E, no fundo, a autoconfiança não é nada mais, nada menos do que a pessoa confiar em si e confiar nas capacidades que tem para concretizar aquilo que deseja concretizar. No fundo, esta é a definição de autoconfiança. E a maioria das pessoas não acredita, ou ainda não acredita, que tem efetivamente todas as capacidades e já tem todos os recursos para realizar aquilo a que se propõe, para realizar aquilo que deseja realizar, as metas e os objetivos que deseja. E o que é que acontece? O que acontece muitas vezes é que nós começamos a querer efetivamente ter confiança, começamos a querer ser confiantes e deparamos-nos com imensos obstáculos, seja a opinião dos outros, seja o medo de falhar, seja os desafios que qualquer processo, qualquer objetivo vão trazer no decorrer do caminho até lá chegarmos. Então, no fundo, as nossas vivências, aquilo que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, elas vão condicionar essa nossa autoconfiança. E isto é uma partilha também pessoal, que é, muitas vezes, nós confundimos a autoconfiança com muita rigidez, com inflexibilidade e com aquela coisa de eu é que sei, eu vou fazer assim porque eu quero fazer assim. E se por um lado isto pode parecer muito positivo e podemos parecer até pessoas assertivas, por outro lado isto causa um desgaste demasiado grande. Porquê? Porque no fundo nós vamos concretizando algumas coisas, mas na base da força e não na base do nosso poder pessoal. E esta base da força, ela desgasta, ela pode levar à frustração, pode gerar atritos sem necessidade de gerar atritos que vão drenar a tua energia. Então, antes de tudo, e agora que já sabemos o que é a autoconfiança, é importante nós separarmos, porque se esta autoconfiança, se isto é a capacidade que eu tenho, ou se é a crença que eu tenho de que sou capaz de atingir e de concretizar e que tenho capacidades para concretizar as minhas metas, não é? Esta autoconfiança, confiança em mim própria, então essa rigidez e inflexibilidade para com a opinião dos outros e para com o que os outros me trazem, ela não é congruente com esta definição de autoconfiança, ok? No fundo, essa rigidez, ela vem de um lugar de... Olha, no meu caso, até vou partilhar, no meu caso, se calhar vem de um lugar do medo, de um lugar de eu não preciso de ajuda, eu sou capaz de dar a volta por cima. E isto, no fundo, tira-nos poder pessoal. Porquê? Porque se eu sou demasiado rígida, se é isto que eu quero, é aqui que eu vou seguir, é isto que vai acontecer, eu, no fundo, eu vou estar menos atenta às coisas à minha volta que, no limite, me iriam facilitar a chegar a essa meta ou objetivo. Ou seja, no fundo, eu vou, se calhar, escutar menos do que aquilo que deveria, ou dar respostas tortas antes de escutar. A pessoa ainda não terminou de falar e eu já estou a falar por cima da pessoa, já em modo reação, já em modo à defesa, como eu costumo dizer, ok? E isto também nos tira desse poder pessoal, porque isto, quando as coisas correm diferentes daquilo que nós esperávamos, e normalmente os resultados são negativos neste caso, no fundo nós vamos encontrar culpados, nós vamos encontrar justificações para o falhanço, para o erro, e nós já sabemos que o erro faz parte do crescimento, não é? Já temos falado nisso noutros episódios. Então, no fundo, nós vamos andar à procura de culpados e justificações para uma coisa ou para uma situação que no fundo fomos nós que nos colocámos lá. E se calhar, por não sermos flexíveis o suficiente,
por acharmos que somos confiantes, mas na verdade se calhar somos só rígidos e rígidas, então nós vamos perder esse nosso poder pessoal. No fundo, nós fomos conquistando coisas com base na força e no longo prazo isso leva ao desgaste. Então, a minha sugestão para ti é, já que estás a ouvir este podcast e já que ouviste estas palavras que saíram aqui da minha boca, gostava de te convidar a tirar agora uns segundos de reflexão, que é, na tua vida tu tens procurado culpados, tens procurado justificações, os porquês, porque é que isto me acontece a mim, porque é que eu trabalho tanto e isto não resulta, ou tu tens procurado soluções? Soluções no sentido de, será que eu estou a ver o horizonte total, ou será que eu estou com binóculos a ver ali um pontinho muito pequeno do horizonte, não é? Será que eu tenho escutado tanto quanto poderia ou quanto deveria o que as pessoas têm partilhado comigo? E posso dar outro exemplo. Há pessoas com quem eu falo sobre um determinado tema, ou sobre algo que vou fazer ou algo que vou criar, e a primeira resposta dessas pessoas é sempre, cuidado que isto ou isto pode correr mal. E durante muito tempo isso irritava-me, porque eu sentia que aquelas pessoas não me apoiavam, porque sempre que eu trazia algo novo, tudo tinha um problema e tudo tinha um defeito. Não é bem assim, e essas pessoas no fundo acrescentam imenso, porque elas vão-me trazer informação ou vão trazer perguntas que me vão fazer ir procurar informação para contornar aquela questão. Porque efetivamente, imagina que eu quero lançar um projeto meu, novo, de início. Imagina que tu que estás desse lado, queres iniciar um projeto teu, seja digital, seja presencial, queres iniciar o teu negócio e não sabes por onde começar. E vais falar com um amigo, um familiar, alguém, e a primeira coisa que essa pessoa te diz é, cuidado que isso não é bem assim como se pinta na televisão, ou cuidado que isso pode não ser para ti, ou cuidado que isso dizem que é rápido, mas isso demora muito tempo. Ou seja, há ali uma data de alertas, o cuidado com isto, cuidado com aquilo, ou isso não é bem assim, isso não funciona, e talvez essas palavras até venham de pessoas que não têm a experiência, portanto estão-te a falar de cor, como também eu já senti. Mas por outro lado, se tu agarrares nessas perguntas, nesses avisos, e os transformares em algo que te acrescente valor, que te traga mais informação, decisões mais conscientes, mais intencionais, talvez os teus resultados cheguem mais rápido ou talvez fiquem ainda mais próximos daquilo que tu desejavas, ok? Então, em vez de nós estarmos à procura de justificações do afinal, eu não faço porque não me apoiam, eu não faço porque não sinto que tenho suporte em casa, vamos sair desse sítio e vamos efetivamente usar a autoconfiança como na definição que falámos no início deste episódio, que é, a autoconfiança é eu confiar em mim própria e nas minhas capacidades e ouvir toda a informação que está à minha volta para que eu possa usar as minhas capacidades e continuar a acreditar nelas com muito mais informação, com poder pessoal, ok? Ou seja, no fundo, eu vou me tornar mais flexível, não é? Com essa informação eu vou ter mais conhecimento, vou ter mais capacidade de contornar um conjunto de coisas e em vez de estar num caminho com base na força, eu vou estar num caminho com base na flexibilidade. Eu vou-me adaptando ao que vai surgindo. Portanto, tu não tens que desistir das tuas metas e dos teus objetivos. Eles ficam lá. Eventualmente o que tu precisas de mudar é o caminho para lá chegares. Existem caminhos mais longos, mais acidentados, menos acidentados, e essa informação, isso que as pessoas à tua volta, que se calhar até hoje pensaste que não te apoiavam, te têm dito, podes começar a usar essa informação para efetivamente escolheres o caminho que pode ser talvez o mais seguro, que pode ser o que te leve lá mais rápido, ou pelo menos aquele que tu tens mais recursos para trilhar, ok? Então, além disso, o que é que nos faz ter autoconfiança? Não é? Em que momentos é que tu sabes que, ou acreditas que és capaz de fazer alguma coisa, não é? É quando tu te dispões a fazer essa coisa, não é? E o que é que acontece? Por exemplo, um teste na escola. Nós sabemos que temos capacidades a matemática porque nós estudamos matemática e porque existe um teste, independentemente de concordarmos com o modelo de testes ou não, existe um teste que avalia aquela matéria. E eu tenho melhor ou pior nota nesse teste, consoante o meu conhecimento e mais um conjunto de variáveis. Portanto, no fundo, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de conhecimento para ultrapassar esse desafio, que neste caso era o teste de matemática. Mas se eu tenho um desafio que é mudar de emprego, ou procurar um novo emprego, ou iniciar o meu negócio,
Que tipo de conhecimento é que eu preciso, além desse conhecimento teórico, de qual é o processo e do passo a passo para? Eu preciso de autoconhecimento. Porquê? Se tu não sabes quem tu és na tua essência, se tu não sabes o que é importante para ti na tua vida e o que é aquele objetivo que tu queres vai preencher na tua vida, eu acho bastante difícil, para não dizer que tenho a certeza, porque no meu caso pessoal eu tenho a certeza, tu não vais atingir esses objetivos porque eles não têm significado emocional para ti e porque tu não sabes a pessoa que tu és para alcançar aquele objetivo, ok? Então, quando tu colocas o autoconhecimento aqui no meio desta bagagem, de toda esta bagagem para alcançar as tuas metas, aí tu percebes porque é que tu fazes o que fazes, percebes o que é que aquele objetivo vai preencher em ti, ok? E percebes que pessoa é que tu precisas de ser para alcançar aquele objetivo. Porquê? Porque a autoconfiança, no fundo, ela também tem a ver com a percepção que nós temos de nós próprios e de nós próprias. A tua identidade. Como é que tu te vês? Tu vês-te como uma pessoa confiante. Tu vês-te como uma pessoa capaz de atingir os objetivos a que se propõe. É que a maioria das pessoas não se vê. Não vê, mas depois está à procura no externo de cursos, de programas, workshops, retiros, para ir buscar alguma coisa que ela dentro dela não tem e não vai ter. Ou, aliás, já tem, simplesmente ainda não a identificou. Ok? Então, antes de tudo, nós precisamos para termos autoconfiança, nós precisamos de ter autoconhecimento. Quem é que eu sou? Quem é que eu preciso de me tornar? Ou quem é que eu me quero tornar para conquistar um determinado objetivo? Seja ele qual for. Ok? Então, é nesse sentido. Porquê? Porque a tua identidade, aquilo que tu acreditas que és, a percepção de ti, no fundo, são as tuas crenças de identidade. Se eu não acredito que eu sou confiante, não é? Se por outro lado eu até digo que sou tímida ou que sou uma pessoa ansiosa, no fundo a minha identidade está associada a essas características. E o que é que acontece? Se eu me identifico com isto, o meu cérebro não vai querer fazer absolutamente nada em contrário, porque eu identifico-me com isto, ok? Então nós precisamos de ter autoconhecimento, precisamos de criar uma nova programação mental para nos tornarmos essa pessoa que vai atingir uma determinada meta ou um determinado objetivo, ok? Então é isto. No fundo, nós precisamos de autoconhecimento para desenvolvermos a nossa autoconfiança. Além deste autoconhecimento, o que é que vai acontecer? Quando nós aprendemos a andar de bicicleta, eu não sei se foi contigo, mas eu a primeira vez foi assim muito incrível. Eu lembro-me de o meu pai estar a segurar atrás, não é? A bicicleta, o suporte, e de me ter dito para eu pedalar aqui atrás de mim. E eu comecei a pedalar, naturalmente, e isto foi na parte de trás da casa da minha avó, e é muito interessante porque foi efetivamente uma experiência muito positiva e emocionalmente significativa para mim, porque houve várias coisas envolvidas. Houve o facto de eu estar a fazer uma coisa que me assustava, que era passar a andar numa bicicleta com rodinhas para passar a andar numa com rodinhas para passar a andar numa sem rodinhas, assim é que é. E foi também positiva no sentido em que eu senti que estava alguém que eu amo, não é? Alguém que me protege, que eu achava que me protegia, essa pessoa estava efetivamente lá a proteger-me, portanto estava a suportar a bicicleta. Então quando eu começo a pedalar, eu começo a ganhar esta confiança do afinal, isto até é fácil, eu até consigo, eu sou capaz de fazer isto, não é? E quando eu olho para trás e percebo que o meu pai já não está a segurar o selim, há ainda mais esta confiança de eu sou capaz de fazer isto sozinha. Ok? Então, no fundo, como é que tu aumentas a tua confiança? Experimentando. Ficou mais fácil para mim andar de bicicleta porque eu repeti várias vezes o que repeti com o meu pai, mas sozinha, porque eu percebi que sozinha conseguia. Ficou mais fácil para mim aparecer em lives no Instagram porque eu fiz primeiro com pessoas para baixar esses níveis de medo e de stress e de ansiedade, não é? E comecei a fazer sozinha. E hoje para mim é muito mais tranquilo estar sozinha a fazer a live. E isto é progressivo. Tu quando vais ao ginásio a primeira vez não estás com certeza confortável. Podes estar altamente motivado ou motivada, mas confortável talvez não é? Porque é todo um mundo novo, há esforço. Mas com a repetição tu percebes que és capaz. Se te disserem hoje que tu vais fazer um agachamento numa barra com 100 kg, tu vais dizer não consigo. E muito provavelmente não consegues se não tiveres treinado. Mas, se tu começares com 15, com 20, de forma progressiva, eu tenho a certeza que em poucas semanas tu vais ser capaz e vais acreditar que és capaz de o fazer. Portanto, esta questão da experiência, de te abrir já a oportunidade de experimentar, ok? Isto aumenta a tua confiança.
não só naquela tarefa, mas deixa-te mais disposta e mais disposto a experimentar coisas novas. No fundo, o que é que acontece? Eu tenho um objetivo e eu concretizo, e esta concretização gera um conjunto de hormonas do bem-estar que vão naturalmente viciar a nossa mente, que a nossa mente é viciada nessas hormonas, e que nos vão deixar predispostos a agir novamente para outros objetivos, normalmente um bocadinho mais difíceis. E é assim que a autoconfiança se conquista. É assim que nós conseguimos desenvolver a nossa confiança em nós mesmos e nas nossas capacidades. Então, se este podcast fez sentido para ti, se ressoou em ti, eu quero muito ter o teu feedback, se te identificaste com alguma destas situações, se eventualmente sentes que ainda não és tão confiante quanto gostarias de ser, eu quero partilhar contigo também que eu, por passar por todo este processo, eu criei um programa, que é o programa Ser Mais Confiante, que tem 7 dias com 7 exercícios bem práticos de autoconhecimento. Já percebeste hoje que o autoconhecimento é altamente importante para aumentares a tua autoconfiança. Então, no programa Ser Mais Confiante, tu vais ter acesso a um passo a passo que eu usei também em mim e que agora partilho com outras pessoas para que possas então aumentar a tua confiança e concretizar os teus sonhos e viveres uma vida plena e realizada. Então, se quiseres saber mais sobre o programa, deixa uma mensagem, deixa um comentário aqui neste episódio, envia-me mensagem privada no Instagram, WhatsApp, se tiveres o meu contacto. E eu acho que, efetivamente, todos nós merecemos viver a vida que nós desejamos viver. Então, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer movimento, tu tens que experimentar. Porque se nunca experimentares, se nunca saíres do mesmo sítio, nada na tua vida vai mudar. Então, este é o segredo para seres confiante. No fundo, o segredo é ação, é movimento, ok? Porquê? Porque cada vez que nós nos movimentamos, nós vamos desencadear um conjunto de novos programas. E mesmo quando tu te movimentas e falhas e erras, no fundo, tu estás a aprender mais coisas para que numa próxima vez tu faças melhor, faças mais rápido, ok? E isto vai então aumentar a tua confiança. E, como já sabes que é um lema aqui deste podcast, se podes imaginar, podes realizar. Então, bora concretizar, bora colocar movimento e bora realizar coisas boas, tá? Até ao próximo episódio e até já!